Boa noite a todos, queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção. Que assim seja. Amém. Amém? Amém, Senhor. Primeiramente, queridos amigos, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder discorrer da parábola do rico e de Lázaro, conhecida também como parábola do mal rico. Nós vamos encontrá-la no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, dos versículos 19 a 31. E por que eu me sinto honrada de falar sobre essa parábola? Lembremos que as parábolas são histórias baseadas em narrativas e feitos de Jesus, com muita simbologia, à época, com cenas do cotidiano. Na verdade, são mensagens atemporais. Vejamos que nós já estamos há mais de 2000 anos da chegada de Jesus aqui na Terra, que esteve conosco, e, no entanto, ainda nos batemos para compreender a essência de tudo que o Mestre nos deixou de ensinamentos. Então vamos encontrar lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, essa riquíssima parábola. E ele narra assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho branco, a cada dia se banqueteava com requinte. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta, coberto de úlceras, de feridas. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as chagas, as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe as pontas dos dedos para refrescar a minha língua, pois estou torturado nessa chama. Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. Ele replicou: Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles o seu testemunho, para que não venham eles também ficar neste lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurar-nos, eles se arrependerão. E Abraão lhe disse: Se não escutam nem a Moisés nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Bem, essa narrativa ela é baseada na Bíblia de Jerusalém e tem muitos detalhes que nós podemos analisar, né? Primeiramente, a gente pode verificar aí a situação de um rico e um pobre que ambos desencarnaram. O rico teve a oportunidade de vivenciar a prova da fortuna, porque ser rico também é uma prova, né? Enquanto que o pobre teve a oportunidade de vivenciar a prova da miséria.
E essas provas? Qual o objetivo de nós reencarnarmos pobres ou reencarnarmos ricos? Afinal de contas, somos seres espirituais. Nós estamos aqui na Terra para desenvolver as nossas virtudes, as nossas potencialidades, os nossos talentos. Então, se um espírito ele reencarna para vivenciar a prova da riqueza, isso quer dizer que com os bens materiais que ele dispuser, tiver à sua disposição, ele tem que desenvolver a solidariedade. E a prova da riqueza é uma prova muito cruel e traiçoeira, porque como estamos vivenciando a vida na matéria, nós buscamos a segurança e achamos que essa segurança vai ser baseada no aumento de riquezas, no aumento de posses materiais que eu venha angariar em vida. E não é bem assim. Pelo contrário. Então, essa potencialidade, esses bens que eu vou angariar, não são apenas para amontoar, para serem juntados, porque a gente desencarna e não leva nada conosco. Mas são instrumentos para que nós ajudemos no desenvolvimento da humanidade, das pessoas que vamos empregar, daqueles que necessitam de amparo, de ajuda. Ou seja, nós vamos trabalhar a solidariedade, o desenvolvimento através do amor ao próximo, né? Muitos acabam até desenvolvendo o altruísmo, porque apesar de ricos, estão desapegados dos bens materiais. E a prova da miséria, né? Pô, qual a graça de eu reencarnar pedindo a prova da miséria? Claro que é recobrar a humildade e a resignação. Bastemos que olhemos ao nosso redor, ou então para dentro de nós mesmos, e façamos a reflexão de quantas vezes é que eu me coloquei em apuros que eu consegui ser humilde. Muito difícil. Geralmente culpamos alguém. Tem aqueles que culpam até Deus. Ai, que absurdo, porque Deus fez isso comigo, porque Deus permitiu isso para mim. Então, a prova da miséria é uma forma de nós assumirmos as responsabilidades da nossa situação diante do cenário em que vivemos e tentarmos, com todas as nossas potencialidades, né, que temos em nós, modificarmos a nossa realidade. Não quer dizer que, se eu vou passar pela prova da pobreza, eu tenha que padecer todos os males como pobre e morrer pobre. Pode ser que isso venha a ocorrer? Pode sim, claro. Se eu me resignar, aceitar a minha condição e viver feliz nas condições de pobreza, tudo bem. Mas, principalmente, desenvolvermos a resignação. Resignação no sentido de resiliência, de aceitarmos a nossa situação, que estamos passando, sim, por uma provação aqui na Terra, a prova da pobreza, e transformarmos a nossa realidade com os instrumentos, com tudo que encontrarmos ao nosso alcance para modificar essa realidade. Então, não é difícil a gente perceber em determinados trabalhos sociais pessoas que se destacam com criatividade, com inteligência, apesar de estar vivenciando uma conjuntura de extrema pobreza. Em algumas
palestras, até quando eu falo da caridade, os maiores exemplos que eu vi de caridade, eu vivenciei com pessoas em extrema pobreza, mas não as pessoas em condições doando para aquelas pessoas que não têm condições. A gente sabe que há muita doação de bens materiais, e principalmente aqueles bens materiais que muitas vezes não vão nos fazer falta, ou em que nós temos em abundância, as sobras nós costumamos fazer a caridade para os outros. Não, eu estou falando a caridade, aquela caridade realmente verdadeira, que nós podemos nos espelhar no óbolo da viúva, que a gente dá daquilo que a gente necessita. E isso eu vi em populações de extrema pobreza. É aquela vizinha ajudando a manter a alimentação, ou tomando conta de filho, de vizinho, a outra pedindo roupa emprestada, e uma solidariedade muito grande, né, entre pessoas vivenciando as mesmas condições de pobreza. Então, aí nós vimos que a prova da miséria é uma prova que faz com que desenvolvamos realmente muito a humildade e a resignação. Quando esse realmente é o objetivo, né? E quando isso não ocorre, pelo contrário, quando nós faltamos para com a prova da miséria, é quando nós blasfemamos contra Deus, nós nos revoltamos contra o próximo e aí usamos da violência, daí os crimes, os roubos, os furtos, das pessoas que se desvirtuam da prova da miséria. Mas vamos detalhar a nossa parábola. Primeiro, quando a gente verifica as duas situações do rico e do pobre desencarnando e indo para o mundo espiritual, o que é que vai acontecer com um, o que é que vai acontecer com o outro, a gente verifica que a morte é comum para todos, em todas as situações. Então, a individualidade da alma, eu acho que é algo que nós podemos destacar aqui. Lá na questão 150 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai investigar isso, quando ele pergunta, ao desencarnarmos, nós preservamos a individualidade da alma? E os espíritos dizem, claro, sim. Por quê? Nós desencarnamos e não vamos para um todo. Não, nós continuamos a nossa individualidade, seres individuais, com as características próprias, com toda uma bagagem evolutiva, cada um tendo vivenciado suas experiências e estando ali, todas arquivadas no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito. Então, nós preservamos sim a nossa individualidade. As experiências que nessa parábola nós vemos que o rico passa vão repercutir depois que ele desencarna. De tal forma que, por ele não ter utilizado corretamente os seus bens, ele vai se encontrar no inferno, né? Que é o cenário que ele fala, daqueles tormentos pegando fogo, é como se ele estivesse no Hades, no inferno. Enquanto que Lázaro foi resignado, teve paciência, em nenhum momento invadiu a casa do rico para tomar-lhe os bens porque ele estava passando fome. Não, ele humildemente conseguiu vencer a prova da miséria, padecendo de suas chagas, da sua dor. Nós vamos ver que nenhum ser aqui na Terra vai padecer de sofrimentos que ele mesmo não tenha dado causa. Espera aí, Karina, o que você está dizendo? Se você fala que a miséria é uma prova, isso quer dizer que Lázaro buscou isso para ele? Bem,
de alguma forma nós buscamos, tanto como provas ou expiações. O que nós passamos, as nossas experiências atuais são decorrentes do que nós já vivenciamos no passado. E também dos desafios que eu proponho para o meu espírito, para esta encarnação, que repercuta também futuramente na minha evolução. Então, são dois momentos que estão interligados. Então, pois bem, além do aspecto da individualidade da alma, ou seja, eu vivencio minhas experiências, eu desencarno e continuo sendo eu mesma com todas as emoções e todas as repercussões que eu tive dos meus atos vão estar também repercutindo no mundo espiritual. Esse é um exemplo que nós vemos claramente na parábola. Porém, quando a gente começa a contar essa parábola, ele fala que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico foi enterrado, não é isso? E o pobre foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Bem, a gente pode... Primeiro aí, como assim o pobre foi levado pelos anjos ao seio de Abraão? O seio de Abraão, primeiro nós temos que entender que Abraão é uma figura muito forte no Antigo Testamento. Algumas parábolas, principalmente narradas por Mateus, o evangelista Mateus, que tem Jesus como o rei, o esperado profeta, faz muita menção à Torá, ao Pentateuco mosaico. E a gente consegue fazer essa ponte. Já Lucas, como ele é um grego muito instruído, ele faz uma narrativa como Jesus sendo um indivíduo especial, dotado de uma capacidade especial. Então, quando ele traz a figura de Abraão nessa parábola, que Lázaro ele estava no seio de Abraão, vamos entender que Abraão é um patriarca, é o patriarca da humanidade, ou seja, é o patriarca da nossa família espiritual. Tudo no livro da Gênesis, que é o primeiro da Torá, quando nós vamos entender a nossa história, mais tarde cristã, tudo descende de Abraão. Deus fala para Abraão que a descendência dele será como as estrelas do céu. E Abraão gera Isaac, assim, com a esposa Sara, de idade avançada, que não podia ter filhos, e acaba conseguindo gerar Isaac, mas antes, por se achar estéril, ela entrega a sua escrava para que ela tenha um descendente com Abraão. Então, Abraão, a princípio, tem Ismael. Quando Sara consegue engravidar de Isaac, a Ismael e Agar, a escrava de Sara, são postos para fora da convivência de Abraão. Por que eu faço esse parênteses? Primeiro, lembremos que Ismael é o nosso padroeiro no Brasil, Ele que responde por nós, é o nosso tutor espiritual. E vamos depois verificar a descendência desses patriarcas. Abraão que gera Isaac, que Isaac vai gerar Jacó. Quem é Jacó? Senão o representante de Israel, o reino de Israel. Aí mais tarde nós vamos ter que os filhos de Jacó vão gerar as 12 tribos e por aí vai, toda uma tradição que nós vamos ter desse povo hebreu. Pois bem, quando se fala em Abraão, então se remete a esse patriarca espiritual. Então nós desencarnamos
e de alguma forma estamos amparados do outro lado por nossa família espiritual. E o rico não tem esse amparo? Tem. Tanto tem que ele parece estar no mesmo local que Lázaro e Abraão. E esse local, podemos fazer uma analogia, que eles, na época, né, os hebreus, os judeus, eles, não existiu o cristianismo até Jesus chegar, óbvio, né? Então, os judeus, eles tinham a seguinte filosofia. Eles entendiam que todos que morriam iam para a mansão dos mortos. Não ia para céu e inferno. Céu e inferno é mais um desenvolvimento da igreja cristã, mais tarde, que vai deturpar essa mansão dos mortos. Então, essa mansão dos mortos, nós poderíamos dizer que era uma mansão que tinha 2 cômodos. Esses cômodos eram separados por uma fronteira. Então, quem estava em um cômodo estava padecendo de todos os males, estava numa situação bem complicada. Quem estava em outro cômodo já estava numa situação mais privilegiada, uma situação de alívio, de tranquilidade, de paz. E essa fronteira separava esses dois. Interessante que a gente vai ver mais tarde essa diferenciação, né? Porque quando Lázaro morre, ele recebe todo o amparo dos anjos. Ora, os anjos, eles não vão estar predominantemente amparando aqueles que estão desencarnando e indo para o inferno. Por quê? É uma questão de vibração. Eu quis dizer inferno, mas vamos nos relacionar com umbral para a gente entender melhor. Umbral, o que é umbral? É uma camada, uma camada psíquica que nós temos, que envolve a Terra, que todos nós que vamos desencarnar, ainda somos espíritos imperfeitos, vamos desencarnar e vamos nos ver no umbral. Espíritos bons, espíritos na sua imperfeição ainda exercendo o mal. Estaremos sempre envolvidos, a princípio, no umbral, para sermos destinados ou à reencarnação ou a outros locais. Mas, quando nós desencarnamos, praticamente todos nós estamos no umbral. A não ser que nós sejamos espíritos puros, que nós somos considerados, né, nós consideramos aqueles que são anjos. Vamos verificar isso lá na questão 129 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona quem são esses anjos, e os espíritos esclarecem que anjos são espíritos puros, é aqueles que já alcançaram o mais alto grau na escala espírita, é o mais alto grau de perfeição. Aí você vira assim, então quer dizer que Jesus era um anjo? Sim, aí quando alcança essa escala de perfeição, começa uma nova escala e há outras categorias. E essas categorias nós podemos dizer que Jesus é um espírito crístico, então de alta envergadura, já exercendo responsabilidades bem maiores do que os anjos que estão numa classificação um pouco mais abaixo que os espíritos crísticos. Pois bem, meus amigos, quando desencarnamos, nosso anjo da guarda, se estivermos constantemente em contato com ele, uns chamam de guia espiritual, eu gosto muito de chamar anjo da guarda mesmo, eu mesmo sou muito coligada com o meu anjo da guarda. Eu espero que, desencarnando, ele esteja junto comigo,
porque a gente tem essa sintonia todos os dias, eu faço uma prece e estou sempre pedindo o auxílio dele. Eu acredito que se eu tiver que desencarnar no dia a dia, no cotidiano, de certa forma ele já vai estar comigo, né? Mas todos nós vamos ser amparados no mundo espiritual após a nossa desencarnação, por aqueles que nós temos mais afinidade. Se temos afinidade por alguns familiares, esses familiares irão nos assistir, um grande amigo, espíritos afins. Aqueles que fizeram da sua encarnação um desperdício de entrarem para gangues violentas, vão desencarnar e vão se encontrar no umbral com pessoas violentas, ou seja, com o mesmo padrão vibratório. Então, nós somos recebidos por aqueles que nós atraímos. Não é assim também enquanto estamos vivendo? Né? Nós buscamos andar com aquelas pessoas que nós simpatizamos, que têm o mesmo padrão vibratório que nós. Quando há um ponto fora da curva, a gente sente logo que essa pessoa vai ser um problema em nossas vidas. Então, os espíritos, eles se reconhecem no mundo espiritual. Né? Abraão, de certa forma, reconheceu Lázaro. Né? E Lázaro foi reconhecido. Tanto que o rico reconheceu também Abraão, mas não podia estar junto, porque é uma questão de vibração. Porque todos nós vamos morrer um dia. Né? A morte, ela é biológica. Ela vai acontecer. Todos nós vamos, com fé em Deus, desencarnar e termos oportunidade de reencarnarmos novamente, de evoluirmos, porque é isso que Deus quer. Deus quer que nós possamos também dar a nossa contribuição no mundo que Ele criou. No mundo que Ele criou e que nós estamos usufruindo. Nada é nosso aqui, o corpo não é nosso, é um empréstimo de Deus. Como é que você está tratando esse empréstimo de Deus? Tudo que nós estamos usufruindo aqui neste planeta, inclusive até o próprio planeta, é empréstimo de Deus. Então, saibamos cuidar do que não é nosso, e sim do nosso querido Criador. Pois bem, vamos prosseguir na análise da nossa parábola. O rico, ele morreu e foi sepultado, estão lá na mansão dos mortos, eles verificam que tinha, essa diferença. E interessante que Abraão explica que, olha, quem está nas suas condições não tem como, um espírito imperfeito, renitente no erro, ele não tem como passar para onde estão os espíritos bons, os espíritos que estão conseguindo se desenvolver, estão num padrão mais elevado. Não tem. A gente vai ver isso muito nas obras de André Luiz, principalmente a segunda obra da série A Vida no Mundo Espiritual, que é Os Mensageiros. Vamos analisar exatamente André Luiz com os mentores espirituais no umbral e entrando em zonas com fluido mais deletério, zonas mais pesadas, que André sente a diferença da vibração, e os mentores espirituais explicam isso, que como eles estão em condições vibratórias melhores do que onde eles estão começando a entrar, eles conseguem, ou seja, os que estão mais evoluídos conseguem ir para padrões mais inferiores para ajudar, auxiliar aqueles que necessitam de uma chance de sair daquela situação. Né? Enquanto que o contrário é impossível, não tem como uma pessoa com padrão
um espírito com padrão vibratório baixíssimo, né, com ainda muito cheio de vícios, muito desvirtuado do bem, querendo somente o mal, não tem como ele estar no mesmo local, mesmo sendo, como nós vamos falar, né, uma dimensão, na mesma dimensão que espíritos que se trabalharam, desenvolveram suas virtudes, fizeram todo o possível para exercerem um bem. Então, tem essa grande diferença, né? É oportuno que a gente possa entender também o pedido de Lázaro, o pedido do rico, que Lázaro vá molhar-lhe pelo menos a língua, né? Refrescar a língua, como se dissesse, eu estou aqui ardendo em chamas. E no Livro dos Espíritos, Kardec, lá na questão 278, ele deixa muito claro que essas sensações são sensações alimentadas pela nossa mente. Nosso padrão vibratório, ele repercute no nosso corpo perispiritual, né? No nosso corpo espiritual, o perispírito, dentro daquilo que eu entendo estar passando. Então, se eu acredito que existe inferno e eu me sinto culpada de muitas coisas, porque nós sabemos, a nossa consciência sabe o que é certo e o que é errado, mas se eu sou uma pessoa que costumo infringir a lei divina, sei disso, e aí quando eu desencarno, a minha consciência vai fazer com que eu acredite que vou passar, vou ser castigada pelo mal que eu cometi. Porque nós temos a cultura de alimentar esse tipo de pensamento durante muitas gerações. A cultura do céu e inferno ainda permeia entre nós, principalmente se nós verificarmos que são muitas as pessoas que não são espíritas, que não têm a noção que nós temos. Simplesmente nós entendemos até como outras religiões, a evangélica, o catolicismo, né, que vivem esses padrões de céu, inferno, Deus, diabo. E já, graças a Deus, a doutrina espírita ela é muito esclarecedora, além de consoladora, e nos deixa muito, de forma objetiva, muito clara, que tudo que nós vivenciamos, tanto encarnados como desencarnados, é fruto das nossas ações e pensamentos. Eu gosto muito daquele jargão, né? A cada um segundo suas obras. E é verdade. É assim que nós temos que encarar as consequências dos nossos atos. Então, quando eu falei que está lá o rico, Lázaro, Abraão, todo mundo no mesmo, né, na mansão dos mortos, que eles chamam, né? Ou seja, no umbral, no mesmo local, só que em padrões vibratórios diferentes, então instâncias, dimensões diferentes, né? Porque a gente vai ver que o umbral ele tem várias camadas, então essas camadas são em conformidade com o padrão vibratório do espírito. Você vai dizer, mas como assim, Karina? Como é que Abraão, nosso patriarca, Lázaro, que passou muito bem pela prova, vai estar no mesmo local que o rico que está padecendo de várias sensações ruins? Olha, sensações ruins, porque ele não está queimando em lugar nenhum. O espírito ele não queima, né? O espírito não passa por uma desagregação da matéria espiritual, né? Porque o nosso corpo espiritual é uma matéria quintessenciada, mas é matéria, né? Nós não sofremos a repercussão do frio, nada disso. Isso tudo é psíquico, são sensações que nós
a nossa mente, ela repercute no nosso perispírito. Então, aí você vai dizer, como assim todo mundo lá, no mesmo local, na mansão dos mortos, no umbral, como você falou? Gente, o mundo espiritual é um reflexo pálido, ou o mundo material é um reflexo pálido do mundo espiritual, não é isso? Os espíritos falam que a matéria, ela é uma cópia muito sem graça, muito fraquinha em relação ao que é a vida verdadeira, ao mundo espiritual. Bem, se nós aqui estamos nessa cópiazinha, né, sem graça da matéria, que estamos no mundo material, vivenciando nossas experiências, nós vamos ver que existem espíritos vivenciando aqui, reencarnados em vários níveis evolutivos. Então eu não posso me comparar a uma irmã Dulce, pelo amor de Deus, né? Mas lembremos que irmã Dulce estava aqui, reencarnada entre nós, conosco, né, fazendo o seu trabalho maravilhoso com os pobres, uma pessoa fantástica, uma pessoa linda que via Jesus em cada ser humano que ela lidava no dia a dia. Chico Xavier. Se a gente olhar na doutrina espírita, a gente vai encontrar vários espíritos que estão muito mais evoluídos que cada um de nós, principalmente muito mais evoluídos que eu. Isso eu garanto. E, no entanto, não estamos todos aqui, juntos? Muitos até na mesma cidade? A gente desencarna e vamos também estar no mundo espiritual, no mesmo local, só que cada um também ainda na sua vibração, vivenciando suas experiências, desenvolvendo o seu trabalho, né? Para deixar bem claro que isso sim é uma realidade, né? Para a gente não achar que existe algum privilégio. Deus não privilegia ninguém. É tudo um sistema meritório. Se você faz, você edifica, você vai com certeza ser compensado de alguma forma. Essa compensação é uma colheita daquilo que você plantou. E ainda seguindo na nossa parábola, nós vamos verificar quando Abraão, né, o rico fica querendo a piedade de Abraão, tem piedade, manda então Lázaro ir lá falar com meus irmãos. Não é não? Manda Lázaro lá falar com meus irmãos, porque meus irmãos vão acreditar no morto. Eu acho isso muito legal, essa temática, porque Abraão fala, eles têm Moisés, têm os profetas, né? Nós temos aí todo um arcabouço de informações que nos propicia a tomar as nossas decisões. Outro dia eu estava questionando algumas coisas, né, sobre, até a temática foi o próprio corpo espiritual, o perispírito, né, sobre as materializações, porque ainda não tive a chance de participar de uma sessão de materialização, não sei se vai ser nessa encarnação, mas conversando com alguns amigos e questionando a respeito, eu falei, poxa, mas não seria maravilhoso que os espíritos começassem a se materializar, a mostrar, né, para aqueles que não são médiuns ostensivos, que não têm a capacidade de ver o espírito de uma forma natural, né, possa realmente crer que nós somos imortais? Crer que nós aqui estamos somente de passagem?
Não seria uma forma maravilhosa se fizerem isso na época de Kardec? Agora, com tanta tecnologia, com tanto equipamento, eles faziam uma simples materialização que a gente pudesse filmar com celular, divulgar. Isso não seria bom, né? Para aqueles que já seguem a doutrina espírita. E achei interessante que o meu amigo falou: olha, Karina, veja bem, aquela época foi propícia para que os espíritos se manifestassem, porque nós vivenciávamos extremamente o materialismo, né? o cientificismo, tudo a ciência tinha que comprovar. Então, foi importante os fenômenos de materialização ocorrerem. Entretanto, agora não. Os espíritos, eles nos incentivam cada vez mais à melhoria moral, ao nosso desenvolvimento moral. E para nos desenvolvermos as nossas virtudes, nós fazermos o bem, nós sermos caridosos, mas não caridosos fazendo caridade daquilo que nos sobra, mas sim fazendo a verdadeira caridade, amar a pessoa nas suas dificuldades, as suas dificuldades materiais, suas dificuldades emocionais, né, suas dificuldades até psicológicas. Então, para isso a gente não precisa do fenômeno. E aí eu me lembrei que realmente, né, isso foi na época da Páscoa e na mesma hora me veio a cena de Jesus, quando Jesus reaparece para os apóstolos e Tomé fala: eu só acredito vendo, né? E Jesus fala: Tomé, coloque sua mão aqui. E foi exatamente um dos locais onde Jesus tinha suas chagas, tinha sido prendido na cruz. E Tomé verifica, nossa, pois é, Tomé, felizes aqueles que não viram, mas creram. Né? Não é preciso ver para crer. Né? Se a gente olhar realmente com os olhos do coração, do espírito, né, da nossa essência, a gente vai perceber muita coisa que a gente, aqui no dia a dia, na nossa vidinha material, a gente não vai perceber. Pois bem, meus amigos, caminhando, né, para a gente encerrar a nossa parábola, esse grande abismo, a gente pode enxergar que quando Abraão fala, existe um grande abismo entre nós aqui, eu e Lázaro, e você, rico. Esse grande abismo a gente pode verificar como um padrão vibratório, né? Essa diferença de vibração. Como eu falei, os que estão mais desenvolvidos, claro, vão poder auxiliar aqueles que estão no padrão vibratório mais baixo, mas com uma condição: que aquele que está em padrão vibratório mais baixo, ele se arrependa sinceramente. Não basta apenas se arrepender. Foi mal, eu deveria ter usado melhor os meus bens em vida, eu deveria ter sido mais solidária, eu deveria ter praticado a caridade, me tire daqui. E aí, esse arrependimento, se ele não é sincero, eu vou reencarnar e vou cometer o mesmo erro. O arrependimento sincero, quando ocorre, ele é percebido pelos espíritos mais evoluídos. Ele consegue perceber, né, o sofrimento daquela pessoa, a vontade dela acertar, de inclusive reparar o erro ou os males que ela tenha causado a outrem. Então, como a gente tem só mais um pouquinho de tempo, eu vou encerrar com a reflexão e que o nosso querido Adelino da Silveira, ele nos traz uma das experiências que ele teve no grupo Espírita da Prece, em Uberaba, quando ele frequentava o centro. Ele nos conta que todas as noites que ele ia para lá verificar as sessões que Chico fazia,
Chico Xavier realizava e todo o amparo que ele dava àquelas pessoas que o procuravam, um centro muito pequenininho, entretanto muito cheio, né, muito movimentado. Eram muitas pessoas para atender que varavam, entravam à madrugada. E ele nos narra que todas as vezes que ele ia, um rapaz aparecia, já de madrugada, bem tarde, para estar com todos ali, já fazia parte da casa. Uma pessoa muito simples, né, que ia falar com Chico. Uma pessoa muito querida. Era um rapaz que chegava cansado, sempre assim, um andar trôpego, né? Se as pessoas não o conhecessem, iam pensar que ele estava bêbado, mas não, era o jeito dele, uma pessoa muito simples, uma fisionomia abatida, magro, mal vestido, aquelas roupas remendadas, né? A camisa sempre remendada. E sim, uma pessoa de pele escura, cabelo crespo, todos os aspectos que você podia dar a um indigente, né? Uma pessoa esquecida no mundo, vamos dizer assim. Particularmente o querido que era conhecido como Jorge, esse rapaz, ele, quando chegava, ele exalava um odor fétido, horrível, né? Porque, claro, uma pessoa que não tinha condições financeiras nenhuma de tratar seus dentes, de fazer uma higiene completa, ele praticamente não tinha os dentes. E não sei se vocês, né, sabem que a pessoa, quando passa muito tempo sem comer, fica com um hálito ruim. Então, tudo isso junto com higiene. O Jorge, quando se aproximava, as pessoas recuavam, sabe? Se sentiam mal com aquele cheiro, tinha aquele movimento instintivo de recuar, né? E aí Adelino da Silveira, ele fala que mesmo assim, todas as noites ele aparecia lá, ia falar com Chico, e Chico recebia Jorge numa alegria: Jorge, meu filho. E Adelino ficava assim: não é possível. E Chico dava atenção, conversava com Jorge. Jorge recebia a balinha das pessoas que estavam por ali, saía, voltava e falava com Chico de novo. E Chico sentava e conversava. E Adelino ficava: nossa, tantas pessoas viajaram, vieram de longe, gastaram com passagem e tudo para ter uma chance de conversar com Chico. E Chico fica jogando conversa aí com Jorge. Aí ele fala que mais tarde ele foi entender que realmente só o Chico, por ser o Chico, é que poderia conversar com Jorge. Jorge, ele era muito sozinho, ele morava com uma irmã, cuidava do sobrinho, muito carinhoso com a criança, por sinal, tinha todos os cuidados com a criança, mas não tinha com quem conversar. E quando ele viu o Chico, nossa, e Chico alimentava muito, né, essa atitude do Jorge. Então, aí volta para a cidade de origem, chega lá de novo, uma outra feita, Jorge lá dentro. Então ele percebeu que todas as vezes que ele ia, Jorge estava presente e tinha essa mesma receptividade pelos outros, né, a repulsa das pessoas, e pelo Chico aquele carinho, aquela atenção. Até que um belo dia, quando já estava altas madrugadas, o Chico conversando com o Jorge, né? Jorge, como é que vai a vida? Aí a Adelino da Silveira: não é possível que Chico agora, tão tarde já, de madrugada, vai conversar com o Jorge. E Jorge: tio Chico, eu acho a vida uma beleza. E Chico: sim, você veio aí andando, querido, e a viagem foi boa? Tio Chico, muito boa. Eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para alegrar a gente. Aí, olha que delicadeza, né? Aí Chico dava risada: Jorge, o que você gosta mais de olhar? São essas flores?
Aí, não, tio Chico, o que eu mais gosto de olhar é o azul do céu. Porque toda vez que eu vejo uma nuvem, eu penso que o Senhor Jesus está me olhando por detrás dela. Então, a ingenuidade, a humildade dessa pessoa, né? Aí, depois continuava conversando, contando os casos para Chico, que a briga dos gatos em casa, o dia que faltou comida, que não faltou comida, que as coisas que chegaram, que não chegou. E depois que ele conversava muito com Chico, o Chico dava um dinheirinho para ele, que ninguém nunca soube quanto era, né? Por uma forma curiosa isso. E o Chico dava um dinheirinho, o Jorge, ele tinha uma capanga, ele guardava logo esse dinheiro, juntava com as balas, umas pipocas que tinha recebido do povo e ia embora, né? Aí Chico ainda pedia para declamar verso, né? Ele tinha um verso que era muito engraçado, que Chico adorava. Era: menina, penteia o cabelo, joga as tranças para a cacunda, queira Deus que não te leve de domingo para segunda. Coisas bem do Jorge, né? E todo mundo ria, Jorge ria. Jorge, ele tinha uns lábios inchados, como se tivesse uma herpes, alguma coisa, né? Ferida, a gente não sabe se essa ferida era de ressecamento, mas sempre vinha com aquelas feridas assim, meio com um pouquinho de sangue. E antes de sair, ele ia lá e Chico, ele beijava a mão de Chico, e Chico beijava a mão de Jorge, dava beijo em Jorge, Jorge vinha, dava beijo no rosto de Chico, Chico ficava com aquela manchinha de sangue no rosto e não tirava. Ninguém tirava. Chico ia para casa com aquela manchinha no rosto, que eles apelidaram de o beijo de Jorge. Pois bem, meus amigos, Adelino, ele começou a amar essa pessoa. Primeiro, a primeira impressão foi a repulsa, né? A segunda foi a impaciência. Até a gente se verifica intolerante, né? Como que aquela pessoa está gastando o seu tempo com isso? Porque um ser humano como o Jorge, nós muitas vezes a classificamos como isso. Eu gosto muito de Irmã Dulce, ela orientava os seus médicos e enfermeiras, né? Quando eles não sabiam como atuar no hospital, que estava começando a ser desenvolvido, e ela falava: basta que você olhe para cada paciente como sendo Jesus que está à sua frente. Né? Qual o cuidado que você teria em atender o mestre? Né? Então, Chico via isso em Jorge. Algo que a gente tem que buscar desenvolver. Né? Porque as virtudes, nós temos que empenhar a nossa vontade para desenvolvê-las. Então, cabe a cada um de nós sermos melhores, buscando sermos melhores realmente. Então, meus irmãos, Adelino, ele pensava em doar uma vestimenta nova, um paletó novo para Jorge, par de sapatos, né? Jorge tinha os pés todos partidos, parecendo que nunca tinha calçado nenhum sapato. Então, mas pensava em dar, não, depois eu dou, esquecia, depois eu vou dar, até que Jorge desencarnou. Jorge simplesmente desencarnou e Adelino não teve a oportunidade de presentear o nosso querido Jorge. Mas o mais legal é esse aprendizado que ele divide conosco. Ele dizendo que Jorge, ele desencarnou uma madrugada sozinho em seu quarto, uma madrugada fria, né? Esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não esquecido de Deus. Não. Chico conta que, inclusive, foi o próprio Jesus que foi buscar Jorge, pessoalmente. Imagine, Jesus entrar naquele quarto de terra batida, né, chão de terra batida,
tirar Jorge, né? Fazer o desenlace de Jorge. E ter consigo em sua companhia como um dos mais caros irmãos. Jorge, aquele que muitas vezes sentiram repulsa por seu estado material, como ele se apresentava na terra. Se Jesus voltasse a estar entre nós, será que nós iríamos reconhecê-lo? Jesus encarnasse novamente no orbe terrestre, independentemente de etnia, de situação social, ele lidar ali conosco no dia a dia, nós iríamos reconhecer? Provavelmente não. Porque a maior lição que Jesus nos deixou faz com que tenhamos o trato para com o próximo de uma forma muito mais igualitária e fraternal. Jesus, ele repete a lição que nós temos em Torá, lá na Torá, em Levítico, de amar o próximo como a si mesmo. Mas ele diz, não ame o próximo somente como a si mesmo. Escutai o que eu digo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Quer dizer, Jesus deixa claro que ele, enquanto esteve entre nós, ele foi exatamente o exemplo, o modelo de amor que nós temos que exercer. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós estamos amando o nosso próximo como Jesus nos ama até hoje. Esse é um momento que temos a oportunidade de sermos mais solidários. Solidários com o próximo que está fora do nosso núcleo familiar, assim como principalmente solidários para com o próximo que está mais próximo, agora confinado conosco no nosso núcleo familiar. E como nós podemos fazer isso? Exercendo a caridade. A caridade como um amor em ação, tendo paciência, tolerância com as diferenças alheias, né? Sendo realmente, desenvolvendo realmente as nossas ações no bem. Então, quando você se sentir impaciente, porque, claro, quando estamos no mesmo local, no mesmo lugar, os nossos campos vibratórios, eles têm um certo contato. E se os nossos padrões são diferentes, eu costumo dizer que esse contato passa a ser um atrito. Então, quando você se achar no seu limite e pensar em perder as estribeiras, olhe para aquela pessoa neste momento que está com você e pense, e se fosse Jesus? Respire fundo e ame. Ame como o Mestre sempre nos amou. Fiquem com Deus, uma boa noite, muita paz, muita luz.